é pura e verdadeira, é a pessoa que me faz feliz. Boa noite! Vamos começar hoje aqui com essa música em homenagem a nossos professores. Hoje é uma live muito especial. Boa noite, Cibele. Euli Ventura. Boa noite, Nath. Boa noite, Dai, querida. Vi um pouquinho de você na rádio, viu? Ai, gente, que delícia. Boa noite a todas as mães, todas as professoras, todas as pessoas que trabalham com educação. Hoje é uma live muito especial, muito especial. E a nossa convidada já entrou, gente. E essa música que eu botei aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo bem, mas foi a Luana que escolheu, gente. Minha filhota. Gimaura, hoje, boa noite. Que prazer ter você aqui. Essa música, gente, hoje de tarde, quando eu estava preparando aqui essa live, eu falei, não, eu tenho que ter uma música para começar, para receber a Probia, né? E aí Luana foi que escolheu. Boa noite, Jerusa. Seja bem-vinda, querida. Ai, que delícia. A Luana escolheu essa música. E eu estou muito feliz. Ela disse que eu tinha que falar que foi ela que escolheu. Probia já está aí. Vou fixar aqui nosso comentário. Probia, manda um convite para mim. Esqueci de te pedir isso. Porque eu não consigo salvar. Eu não consigo chamar, convidar ninguém. A pessoa que precisa pedir o convite, né? A solicitação. Não sei porquê. Mas está sim. Boa noite, Luzia Rosa Duarte, né? Duarte Luzia Rosa. Seja bem-vinda, gente. E hoje é uma live muito especial. Uma live super diferente de tudo que a gente está acostumado aqui dentro do nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. E antes que eu fale, eu vou chamar ela. Para eu estar olhando nos olhos. Olá, Ai, que delícia! Boa noite! boa noite. Me ouve bem? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo bem também? Tudo direitinho? Estou sim. Ai, que delícia! Ó, antes da gente começar, eu vou ler esse recadinho aqui da Nath, ó. A professora é importante para os alunos especiais. A Nath, ela tem paralisia cerebral. Ela já fez aqui uma live comigo. E assim, uma querida aqui do nosso projeto. Tá? E assim, ela já chegou. Quando ela viu o card, né? Quando ela viu o professor, essa menina ficou doida. Porque ela tem o maior orgulho dos professores dela. Sabe? Aí quando ela viu o nosso card, ela falou, não, eu tenho que estar presente. E ela tá aí. Beijo, Nath, no seu coração. Ô, Prozinha, eu tô tão feliz que você tá aqui. Eu não tô nem Obrigada. acreditando. Eu chego, eu tô nervosa aqui por esse momento. Menina, eu fico muito feliz, muito honrada. Eu já acompanho o projeto Descoberta do Diagnóstico há um tempo. E eu sempre digo que o Instagram permite a gente, possibilita a gente encontros verdadeiros com pessoas que a gente nunca viu Sim, pessoalmente, né? pois Então, é. assim, desde que eu comecei, o meu perfil é relativamente recente, desde que eu comecei a me aventurar pelas redes sociais, a conhecer um pouco desse mecanismo que eu ainda não domino, Sim, eu já tive alguns encontros muito felizes, né? Com você foi um deles, com Cláudia Rego foi um outro deles, e sim. muitos outros que vêm acontecendo assim, com pessoas muito especiais que pensam em sintonia com o que a gente pensa, que sentem em sintonia com o que a gente sente. Isso é muito bom, né? A gente vai Verdade. estreitando laços. Com certeza, com certeza. E eu sei que a gente hoje tem muita coisa para a gente conversar, mas antes da gente começar a conversar, eu vou colocar em prática aqui algo que eu estou praticando toda semana e eu não posso deixar de fazer, né? Que é a nossa descrição. A nossa descrição, porque a gente tem muitos seguidores que são pessoas com deficiência visual, né?
E assim, ela precisa estar nos vendo de alguma forma, né? Então, assim, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo grisalho, tá? Tô usando um brinquinho dourado, usando fone cor-de-rosa clarinho e tô usando uma blusa verde de listrinha branca, com um pedacinho assim do top aparecendo também verde. E hoje eu tô fazendo a live para Bia na minha cama, sentadinha. Então o fundo aparece branco, mas aparece um pouco da cabeceira da cama de madeira, madeira escura, né? Então, assim, tem gente com certeza que não está nos vendo, né, com os olhos, mas de alguma forma está nos vendo, né, Dai? Dai está aqui presente hoje nessa noite, tá? Então, assim, é interessante a gente fazer essa descrição, né? E aos pouquinhos a gente vai aprendendo a colocar isso em hábito. Porque não é, eu sempre acabo me esquecendo, sabe, Bia? Eu sempre esqueço. Mas eu estou me policiando a fazer essa descrição. Eu já fiz a descrição no meio da live, mas eu fiz. Pronto, então agora eu vou fazer esse exercício também. Já tive a oportunidade de fazer algumas vezes, mas também é algo relativamente novo para mim. Apesar de ser uma Sim, professora que já atua na educação inclusiva há muitos anos, a área da sim. deficiência visual é algo que, por não ser, né, do convívio diário, Isso. trabalho muito com alunos com síndrome de Down e com deficiência intelectual em geral, então a gente não tem muito esse hábito, mas em algumas lives eu já estou aprendendo a fazer assim como vou aprender a fazer, já estou assumindo compromisso público de Pois fazer o para é. todos verem, como eu comentei com você Aham. na nossa conversa anterior, Isso. que a gente precisa fazer esse exercício. Eu sou uma mulher Sim, negra, de cabelos escuros, um pouquinho grisalhos, bem sim. discretamente, de cabelos escuros crespos. Estou com uma blusa rosa, uso um óculos de aros vermelhos, que é a minha marca registrada já. Estou sentada e atrás de mim aparece uma parede amarelada com alguns desenhos feitos pela minha filha. Florzinhas, carinhas, emojis. E é Sim. isso. Ai, gostei, viu, desse desenho aí. Tá bem lindo, bem delicadinho. Pois é, ó, a Dai tá aí nos vendo, né, Dai querida? De repente cega. A Dai é uma querida também aqui do projeto e ela tá aí nos vendo, nos assistindo. Isso é muito importante. E é legal, né, Bia, a gente falar assim de que eu não faço, eu realmente esqueço, assumir, porque realmente não é natural pra gente. E é legal a gente trazer esse compromisso pra gente, né? Então, isso é bem legal mesmo, e a gente abraçar a inclusão de uma forma geral, né? Bem legal. Gostei da nossa descrição, estamos lindas, tá? Então, gente, como é que eu sempre gosto de começar? Já fizemos nossa descrição, mas eu quero deixar registrado aqui um pouquinho do porquê desse projeto, né, Probia? Porquê do Descoberta do Diagnóstico? Eu sempre gosto de falar e falo com o coração cheio de amor sobre esse projeto, né? Para quem não me conhece, eu tenho uma filha de 14 anos com síndrome de Down. E desde quando eu descobri na gravidez, eu descobri que Luana, que o meu bebê, né, nasceria com síndrome de Down, eu não sabia o sexo ainda. Quando eu soube que ela nasceria com síndrome de Down, eu já sabia que era Luana, porque eu já tinha escolhido o nome, né? Então eu sempre dizia, eu sempre achei, eu sempre senti que era a minha missão de vida. Eu tinha que fazer alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down. Eu entendi que esse diagnóstico era uma missão de vida. Mas eu só dizia que queria fazer alguma coisa, eu nunca fiz nada. Aí Luana nasceu, muitas terapias, fono, ela leva para um lado, leva para o outro. E aí sempre encarei com muita naturalidade. Tive angústia, tive medo, sim, no momento que eu recebi o diagnóstico. Mas com o passar do tempo, foi muito natural para mim lidar com ela, né? E aí foi passando, esqueci que era missão de vida. Sabe aquela coisa assim que eu esqueci? Esqueci. E aí, quando Luana fez 10 anos de idade, eu realmente senti um grande chamado. Minha vida bloqueou de todos os lados. Vida financeira, vida emocional, foi bloqueada total. E aquela situação, né? As coisas bloqueiam, não é para dizer só que é coisa ruim, é coisa boa também, a gente precisa entender isso. E aí eu comecei a entender que eu precisava fazer algo mais. E aí eu deixei de trabalhar, deixei de fazer algumas coisas que estavam na minha rotina, porque eu era completamente ligada em todas as tomadas da casa e mais um pouquinho. Eu comecei a entender que eu precisava desacelerar. E nesse desacelerar, muitas insônias aconteceram, e dentro dessas insônias surgiu o livro Nosso Bebê Nasceu com Síndrome de Down. E agora? E aí eu contei toda a minha história, todo o meu depoimento nesse livro.
E eu pude, Bia, contribuir na vida de muitas pessoas. Muitas mães que estavam passando por aquele momento do diagnóstico, do medo, da angústia, do luto, né? Através da minha história, eu pude contribuir de alguma forma. E quando eu vi quantas pessoas que eu estava ajudando com a minha história, eu me motivei demais. Eu vi que eu precisava fazer mais, porque aquilo ali era muito pouco. Infelizmente, as pessoas não têm o hábito de leitura, né? Então, eu falei assim, não, é muito pouco só leitura. Eu ficar esperando só pela leitura, eu preciso fazer algo a mais. E esse algo mais veio a pandemia, e com a pandemia surgiu esse projeto, né? Projeto Descoberto do Diagnóstico, onde já vamos fazer 2 anos de projeto, mais de 80 histórias. E cada história são novas descobertas, sabe? E assim, Probia, no começo, eu achava que eu ia só convidar pessoas com síndrome de Down. E aí Deus vai mostrando a gente que não é bem assim, né? Aí foi me aparecendo autismo, foi me aparecendo paralisia cerebral, microcefalia, aí foram me aparecendo várias deficiências. Eu falei assim, meu Deus, se eu quero abraçar a deficiência, se eu quero abraçar a inclusão, eu preciso conhecer todos os tipos de deficiência, né? E aí eu comecei a convidar mães com outras deficiências, com outros diagnósticos, né? Inclusive, depois eu comecei a convidar pessoas que receberam o próprio diagnóstico de câncer, de ELA, de amputação das pernas, que precisou ficar cadeirante, né? Assim, várias situações. E aí, cada vez mais, Deus vai colocando situações diferentes na nossa vida. E com você, Probia, não foi diferente. Desde quando eu te conheci aqui nas redes sociais, né? Eu te conheci através da Claudinha, né? A Claudinha Rego, que ela está aqui presente, que eu já vi que ela entrou aí, já deu boa noite pra gente, né? Quando eu conheci você através da Claudinha, eu falei assim, meu Deus do céu, essa mulher, olha que trabalho lindo. Só que eu não conseguia ver de que forma você entraria aqui no projeto, né? Mas só que Deus vai lapidando a gente, vai melhorando, uma história aqui, uma história ali. E eu falei, não, ela tem que vir, é inclusão de forma geral, né? Ó, a Jana tá aqui, ó, B é maravilhosa, isso mesmo. Beijo, E Jana, aí, do Vision Flow. e aí eu falei assim, não, tem que vir, tem que acontecer esse encontro. E aí, pronto, a gente se depara justamente com esse tema, né? Quando a professora se descobre inclusiva. Olha que tema, gente. E assim entra, né, a Probia nesse projeto Descoberta do Diagnóstico, porque aqui vem a questão da descoberta do propósito, do seu propósito de vida. E muitas mães, muitas pessoas que estão aqui nesse momento, ainda não descobriram o seu propósito de vida, né? Quantas pessoas, eu acho que o percentual é uma média de 90% das pessoas não conhece, não sabe de fato qual é o seu propósito. E quando a gente vê uma pessoa como você, uma professora, que se dedica tanto, que faz um trabalho tão lindo, a gente vê, é nítido ver que é um propósito de vida, que é uma missão de vida. E o mais lindo de tudo, que não é uma mãe com filho com deficiência, que eu fiquei encantada com isso. Não era nem tia na época, né? Então, assim, eu vou passar a bola para você um pouquinho, já falei demais aqui, mas quero te dizer que eu estou muito feliz e honrada, a honra é toda minha, de ter você aqui em nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Se apresente aí pra gente, que agora eu já falei demais, agora é a sua vez. Vamos lá. Para eu me apresentar, eu vou fazer uma coisa aqui que eu costumo fazer nas minhas formações, nos meus encontros com as famílias. Eu gosto muito de escrever. E através da minha escrita, eu traduzo um pouquinho daquilo que eu sinto e da maneira como eu quero tocar as pessoas. Então, esse texto que eu vou ler agora é o texto que mais traduz, que melhor traduz quem eu sou e por que eu sou essa pessoa que se define Probia. Se chama Para Não Esquecer de Ser. Dizem que amor e profissionalismo não combinam, que são coisas distintas, separadas. Como se amar fosse algo que diminuísse o fazer. Como se o amor não fizesse a mola girar. Para mim, como educadora, é bem diferente. Amar o que se faz torna possível fazer mais e melhor. E amar o outro nos permite enxergá-lo com mais luz, vendo com mais clareza quem o outro é, sendo para o outro o que ele realmente precisa. Amar torna o nosso fazer mais eficaz. E amar na diferença
exige habilidade, renúncia, humildade e até uma certa resiliência. O amor que não resiste às intempéries não viceja. Amor subaproveitado, amarela como foto antiga, fenece sem cumprir a sua essência. Portanto, eu trago assim, estampado no meu currículo, tão destacado quanto os cursos e experiências que eu vivi, o amor, em doses alopáticas. Porque amar em gotinhas não produz tanto efeito. Então amo, intransitivo mesmo. Por que não? Amo com as mãos, com os olhos, com tudo que sei e com tudo que sou. E amo sim sem pressa, porque o tempo não me pertence. Eu planto e colho no outro um fruto que não é meu. Sem falsa modéstia, eu digo que tudo que eu faço bem, eu faço porque passa pelo meu coração. Esse é o texto que melhor me define e que vem de um incômodo muito antigo com relação a esse ser professor e a esse fazer que não consegue enxergar na diferença do outro a grande possibilidade do ser humano. Eu sempre fui uma estudante inquieta, eu sempre soube que eu seria educadora. Então eu vejo que muitas pessoas passam anos da sua vida sem saber exatamente o que querem, né? Escolhem uma profissão, escolhem outra. Eu sempre gostei muito de muitas coisas, eu sempre gostei muito de desenhar. Eu achava quando eu era criança que eu ia ser desenhista dos estúdios da Disney. Mas no fundo, eu brincava de ser professora. E todo mundo dizia, eu acho que essa menina vai ser professora. E quando eu me tornei adolescente e veio a oportunidade de fazer o vestibular à época, eu fiz vestibular para pedagogia. Tinha o sonho de desenhar, ser desenhista, mas aquela questão do ser professora sempre foi muito latente em mim. E já na faculdade, eu era a estudante quietinha, no sentido de que era certinha, queria fazer tudo direitinho, estudava, fazia as provas, era tudo muito quadradinho, mas eu também era uma pessoa inquieta, de uma inquietação interna. E quando eu questionava, eu incomodava. Porque eu não conseguia entender o que era estudar para ser professor e não poder tocar em certos assuntos. O que era estudar para ser professor, no meu olhar, alguém que ia transformar a vida do outro, possibilitar que o outro crescesse, e não poder falar daqueles que tinham dificuldades. E não poder sonhar com possibilidades para todos. Então, tinha muito nessa época o discurso que eu ouvia muito, que era assim, ah, tá, você é muito sonhadora, mas quando você sair da faculdade, que você botar o pé na realidade, você vai se acomodar e vai fazer tudo que os outros fazem. E aquilo me dava nos nervos, eu era muito calminha, muito quietinha, mas aquilo era uma coisa que me dava nos nervos, assim. E eu me lembro que eu tive alguns embates na faculdade de dizer ao professor, eu continuo acreditando no que eu acredito. E se não for para eu ir para a escola para fazer a diferença, eu prefiro, se eu perceber que o senhor está certo, eu prefiro largar tudo e fazer qualquer outra coisa. Eu prefiro vender sanduíche na praia. Mas eu não vou passar anos da minha vida trabalhando numa coisa que eu não acredito. Né? E aí, nessa coisa de discussão de sala de aula, né, de faculdade, tinha uma colega, em algumas matérias, que era uma senhora, e que estava sempre me observando. E essa colega me chamou, conversou comigo e tal, e me disse uma vez, eu tenho uma escola especial. E aquilo encheu meus olhos. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência profissional. Sim. Se você quiser, você pode ir lá, dar uma olhada, eu tenho vaga para estágio. Eu fui. E aí, eu entrei na faculdade com 16, com 19 anos. Eu me lembro descendo a ladeira da rua dessa escola especial. E eu vi aquela casa enorme e aquele mundo de adolescentes, não eram crianças, eram adolescentes e adultos. E ao mesmo tempo eu tive um misto de fascínio, de achar que tudo muito incrível e de receio. E ela conversou, me explicou mais ou menos como era. E quando eu saí dali, interessante, quando eu saí dali, eu subi a ladeira de volta, eu subi decidida a não voltar. Mas no dia seguinte eu estava lá. Eu não sei explicar o que aconteceu. Sim. Mas foi exatamente essa sensação. Eu subi decidida a não voltar. Como quem diz assim, não, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Porque eu era uma menina de 19 anos.
Eu me lembro Uhum. que quando eu assumi a turma, a minha aluna mais nova tinha 13, a minha aluna mais velha tinha 33. Era uma mulher com síndrome de Down de E era tudo 33 anos. misturado. Tudo As misturado. idades misturadas, as deficiências misturadas. Tinha, a maioria absoluta era deficiência intelectual, síndrome de Down e autismo. Mas tinha outras Sim. condições associadas. Eu tinha aluno que usava cadeira de rodas, que tinha anemia falciforme já bem grave. Muitas condições, né? Tinha aluno que dava crise convulsiva, tinha tudo. E ali foi a minha grande escola. Porque eu só saí dali quando eu passei no concurso público para professora municipal. E eu saí com uma dor, foi 1 ano e meio, e eu saí com uma dor tão grande, porque na minha realidade, né, de menina, de uma família simples, passar num concurso público era uma grande realização. Sim, E eu com certeza. precisava assumir. Então foi uma dor ter que romper esse ciclo. Então eu saí da educação especial, mas a educação especial não saiu de mim. Eu levei isso. Uhum. E como nada acontece por acaso, quando eu cheguei na escola pública, o que foi que eu encontrei? A diretora abriu a porta da sala, chega a porta, bateu assim, pá! Aí, ó, essa turma que você vai pegar. Ninguém quer nada, ninguém sabe nada. Assim, com essas palavras. Ninguém quer nada, ninguém sabe nada, todo mundo repetente. Veja aí o que é que você pode Meu Deus. fazer. Todo seu. Uma frase bem educacional, né? Muito. E eu fiquei olhando para aqueles meninos e aqueles meninos me olhando, esperando já deles essa devolutiva, né? Porque eles eram enxergados assim, eles eram vistos Sim, dessa. Era na época chamada classe de aceleração. Meninos que repetiam, 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 iam para sim, aceleração. Muitos meninos sem diagnóstico, mas que hoje, do meu olhar, eu sabia que tinham deficiência. Vulnerabilidades imensas. No primeiro ano, eu chorava todos os dias, nas 2 primeiras semanas. Eu dava aula, ia para casa, chorava, chorava, chorava. Dava aula, ia para casa, chorava, chorava, chorava. Isso durou 2 semanas. A gente tem que fazer alguma coisa com o sofrimento, né? A gente tem que sim. ressignificar isso. E E aquela dor não era a dor que eu achava inicial do que eu estava passando. Coitadinha de mim, ser jogada na cova dos leões. Não era isso. sim, Era a dor de ver que aquelas crianças eram desumanizadas. Eram privadas do direito de serem crianças. Como elas eram vistas? Era a sala que ninguém queria. Dá para a professora nova que acabou de chegar. E aí eu voltei com a cabeça erguida. Disse, não, eu vou fazer alguma coisa. E aí eu comecei a fazer alguma coisa. E a minha sala virou algo tão diferente e me surpreendeu tanto do que era no início. Porque você criar vínculos com meninos que não são acostumados a ter um olhar é algo muito difícil. E é algo muito doído. Porque de início eles estranham muito. Mas eles tinham uma carência imensa. E eles nunca tinham tido ninguém que dissesse você é capaz. Então, ao mesmo tempo em que eu tentava me aproximar deles e firmar um laço afetivo, eu também tinha que colocar alguma ordem naquele espaço caótico. E foi assim que a gente começou a trabalhar. Eu levei o primeiro semestre tentando conquistá-los e, ao mesmo tempo, organizá-los minimamente. E o segundo semestre eu levei tentando trabalhar a educação acadêmica, tentando trabalhar com meninos que não sabiam ler, meninos que não conheciam letra, não conheciam número, coisas assim no equivalente a um terceiro ano, quarto ano hoje, que seria a terceira série naquela. sim. E aí no primeiro ano eu entrei porque eu fui jogada, no segundo ano a turma era minha porque eu quis. Porque eu disse na reunião, primeiro ano, vocês me obrigaram a ficar com a turma. Esse ano sou eu que estou dizendo, a turma é minha, eu quero. Então, eles foram Ah, oficialmente para a terceira série, né? E a gente passou a viver uma outra realidade. Aquela realidade em que você olha para a fila do lado e vê o caos, e vê todo mundo se empurrando, e todo mundo se batendo, e jogando papel.
E a minha turma não fazia isso. A minha turma se respeitava. E aquilo para mim era a grande vitória. Tinha menino que ainda não lia, tinha menino que ainda não sabia fazer as operações, mas eles já sabiam quem eles eram, né? Então a gente passou a viver uma outra realidade. O sino tocava, todo mundo corria. E se você não saísse da frente, você era derrubado. Porque a realidade Sim. de uma escola pública de periferia, há 20 anos atrás, era isso aí. Uhum. Não mudou muito, né? Mas É. assim, e aí, a minha turma não fazia isso. Ah, como foi fácil? Não. Voltamos várias vezes. Várias vezes que eles correram desabaladamente. Eu esperei todo mundo entrar. Cheguei na porta e disse: tudo bem, agora que vocês já entraram, por favor, peguem suas mochilas e saiam todos de novo. E vamos fazer isso quantas vezes for necessário, porque a gente só vai começar a aula quando todo mundo O entrar quanto é dentro. importante a conduta, né, Bia? A forma de conduzir uma turma, de conduzir alguém, Pois é é, tão porque eu importante. acreditava neles. Eu disse: eu não admito que vocês não acreditem em vocês, né? Vocês são capazes de fazer melhor do que isso. E aí eu fiquei alguns anos nessa escola e foi uma experiência, assim, maravilhosa para mim. Tive alguns alunos oficialmente, né, público-alvo da educação especial, naquela época ainda não se chamava assim, porque quando surgia de ter um aluno com diagnóstico, leva para a sala da Bia, que Bia que tem jeito com isso, né? Olha a frase, Bia que tem jeito com isso. Não é com ele, é com isso. Aham, sim, Sim, me doía, mas eu ia vivendo. E eu ia vivendo a minha realidade de aprendente na escola com os meus meninos. Eu aprendia com eles, eles aprendiam comigo. Até que eu tive a oportunidade de voltar à escola especial, dessa vez numa instituição. sim. Eu não sabia, abri um anúncio no jornal e eu sempre tive vontade de ir para essa instituição, mas eu não sabia nada sobre ele. E curiosamente o anúncio era para essa instituição. Liguei sem saber, marquei, peguei o endereço. Quando eu cheguei lá, meu Deus, é aqui, né? E aí passei no processo seletivo e passei a ser uma professora de escola especial. Logo depois, teve todo esse boom, né, que foi em 2008. E aí veio 2009, 2010, 2010 mudou tudo mesmo. E aí a gente começou a ser atendimento educacional especializado. A lei organizou-se a lei da inclusão a partir da Política Nacional de Educação em 2008. As coisas foram acontecendo muito rápido, vieram as resoluções, o AE, tem que virar E, tem que virar E, a gente ainda não sabia o que era E. Então eu vivi Sim, todo esse processo da escola se tornar oficialmente inclusiva e dessa luta nossa para tornar a escola efetivamente inclusiva. Porque entre o que está no texto da lei e o que está no contexto da escola, existe uma distância ainda muito grande, né? muito. Mas eu já estava trabalhando com os alunos com deficiência intelectual, e aí eu passei a trabalhar só com eles, né, durante muito tempo. Dentro dessa esfera da deficiência intelectual, outras condições surgiram associadas, mas assim, se você me perguntar, Bia, quando foi que você descobriu o seu propósito? Foi quando eu desci a ladeira de volta, né? Foi quando eu desci a ladeira no dia seguinte. Eu ia te fazer essa pergunta. Se foi Foi quando você foi exatamente. chamada agora para essa instituição, que foi o Não, momento, foi né, da antes. descoberta. Foi na primeira oportunidade, foi no estágio. Sim. Porque no dia em que eu saí da escola, eu saí para não voltar. Porque eu fiquei muito assustada. Eu fiquei muito assustada. Era uma realidade muito diferente para mim. Eu não era nem uma pessoa formada ainda, eu tinha 19 anos, né? Eu estava para me formar no final do ano, Sim. né? Então eu saí, não, não, eu não vou dar conta, meu Deus, eu não vou aguentar, como é que vai ser? Né? Os meninos muito maiores do que eu, né? Uhum. E no dia seguinte, não me pergunte por quê, eu acho que hoje eu sei o porquê, mas assim, eu voltei. Sim. Eu voltei, né? E o E tempo foi vai ali que, passando e a descoberta vai comprovando tudo, né? A exatamente, confirmação. A descoberta não, a confirmação de tudo, né? as coisas vão acontecendo e vão só confirmando aquilo que a gente viu lá no início. Então, das dificuldades iniciais até o processo seletivo para a instituição. Eu lembro que a minha primeira coordenadora, e isso eu posso falar tranquilamente, foi Rita Valéria, que fez meu processo seletivo. Rita Valéria é hoje a diretora da AMA, é a fundadora da AMA. Sim.
E Rita me disse, passados 3 meses, por isso que eu não acredito que exista professor que não possa se tornar um professor inclusivo, que não possa se descobrir um professor inclusivo. Porque todo mundo pode ter dificuldade no início. E é normal que tenha. Sim. Rita me disse, Bia, eu pensei que você não ia dar conta. Mas passado 3 meses, eu vejo que você pegou o jeito da coisa. Eu vim Uhum. de uma escola pública, de uma escola comum, né? Muitos anos lá. E eu não sabia ainda o que era aquele trabalho, aquela dinâmica. Eu me perdia muito. Mas eu aprendi, eu peguei o jeito. Eu tinha muita vontade de aprender, né? E isso que é fundamental, né? Isso é fundamental. Essa vontade de aprender é o que mais pesa na balança, viu? Eu Sim. acho. Eu acho que são duas coisas, Lu. Enxergar o outro, sabe? Eu nunca olhei para os meus alunos como, o que é que ele tem? Eu vivi isso desde o início, de ver os meninos, ver os meninos, ver os meninos. Quando eu digo os nossos meninos e nossas meninas, é porque é assim que eu os vejo, né? Sim, Então, você enxergar a pessoa para além do diagnóstico ou da suspeita do diagnóstico, para além da condição que essa pessoa traz, faz muita diferença. Porque uma mãe, muita. você é mãe, você sabe disso. Uma mãe enxerga o bebê, uma mãe enxerga a pessoa. Eu estou lendo um livro muito lindo, Quem Nasceu Minha Filha ou Diagnóstico, de Vivi Reis, que é uma querida também, eu vou estar com ela provavelmente na semana que vem. Ela fala muito disso, que a sociedade impõe às mães, e é por isso que eu tenho um profundo respeito pelas mães. E tenho uma relação muito boa com as mães, graças a Deus. A sociedade impõe às mães que elas têm que olhar para a deficiência. Nasceu um filho com deficiência, toma aqui teu diagnóstico, agora vai correr atrás do prejuízo. Bem E o assim. bebê que está ali olhando para você? E o bebê, né? Vou fazer um parêntese aqui para contar uma história. Você falou que eu não tinha, né, nenhum parente com deficiência. Muito depois de eu já estar na instituição, e já estar trabalhando com formação de professores, já estava assim meio que conhecidinha, né? Porque vem os professores de várias escolas e a gente faz o trabalho com eles e tal. Além de trabalhar com os alunos diariamente, eu recebi um telefonema de uma prima minha, num sábado à noite, numa sexta à noite. E ela estava com uma voz muito diferente. Ela tinha tido filho há pouco tempo. E aí ela me disse, a médica estava suspeitando, a gente fez o exame e meu bebê tem síndrome de Down. O final da palavra praticamente já não saiu, né? Acho que você sabe mais ou menos o que é isso. Sim. E aí ficou aquele silêncio. E aí eu expirei e disse a ela, amanhã eu tô aí. E aí no outro dia eu peguei um ônibus, ela mora em outra cidade, aqui perto. E aí eu fui para lá. E assim, se eu já tinha um respeito muito grande pelas famílias, a partir dessa experiência eu passei a ter um respeito muito maior. Porque eu sei o que é ver um casal perdido diante de uma notícia. Não sei como foi dada, mas assim, perdido. E eu me lembro que eu cheguei, eles começaram a falar e falavam muitas coisas. E eu não via o bebê. E a única coisa que eu disse foi, cadê ele? Traga ele aí pra mim. Né? E ela me trouxe ele. Meu sobrinho, ele tinha uma fenda palatina muito grande. E a única, o que eles sabiam de primeiro é que ele tinha fenda palatina. Né? Então, assim, talvez por isso, na maternidade não tenham dito. Porque eram duas notícias muito impactantes. E na maternidade eu cheguei a visitá-la, mas eu não pude vê-lo. E se eu Sim. tivesse visto, eu saberia. Mas as coisas não acontecem por acaso, né? Com certeza. Por isso que você Botaram não o viu? bebê no meu colo, né? Botaram o bebê no meu colo, eu fiquei olhando para ele olhando para mim. E eles falavam, e eles falavam. E eu me lembro que chegou um momento que eles disseram assim, e agora? O que que a gente faz? No sentido de procurar, né? Terapias. Né? Eu olhei para eles, olhei para o bebê e disse, agora vocês vão alimentar. Vocês vão dar banho, vocês vão trocar a fralda, vocês vão ninar,
Vocês vão fazer tudo o que for preciso, que o médico vai explicar, que a pediatra vai explicar. E vocês vão precisar de orientação também, de apoio, para lidar com essa situação. Mas vocês vão cuidar dele. Olhem para ele. Ele está bem. Ele só está pedindo para ser cuidado, para ser amado, que vai dar tudo certo. E assim, eu acho que não foi nada técnico o que eu disse, foi muito intuitivo, mas nesse momento, para mim, ficou muito claro que quando eu recebo uma criança ou quando eu recebo um jovem, é isso que eu vejo. É aquilo que está dentro do olho, sabe? Não é o diagnóstico. O diagnóstico tá bom. Tem o diagnóstico, a gente não Sim, desconsidera. Mas é o que está dentro do olho. É a pessoa. E eu acho que isso faz uma diferença tão grande. Uma das coisas que eu mais desejo. E olha que o meu sobrinho, eu não tenho muito contato com ele. E durante um tempo isso me machucou muito. Porque eu me sentia na obrigação. Disse, gente, mas eu tenho conhecimento para ajudar, eu tenho. E a mãe dele tem muito conhecimento também, buscou e correu atrás. Mas depois eu entendi. Não é ele que precisa de mim. Tem tanta criança e tanto adolescente precisando de mim. E tem tanto professor precisando do meu exemplo, sim. da minha fala, dos cursos que eu dou, para se descobrir também, inclusive, para se permitir. Né? Porque eu acho que isso que é Sim. o mais importante. Porque a gente estuda, 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 mas se a gente E não se tem muitas permite, não pessoas, adianta. muitos professores precisando disso, né? Sim, Precisando disso, precisando desse apoio, né? sim. Né? Então, assim, depois disso aí, para mim, acho que ficou mais claro. Eu sempre tive oportunidade de conviver com as mães as mais diversas, em fases diversas da vida, em fases diversas da maneira de lidar com o fato de ter um filho com deficiência. E isso também me ajudou muito, porque às vezes a gente tem na escola, sobretudo na escola, uma relação muito difícil entre família e professores e Sim. educadores. É como se cada um tivesse puxando a corda para um lado. E eu sempre digo, gente, a gente tem que puxar junto para o mesmo lado. A gente tem que olhar na mesma direção. Por que esse embate? Ah, porque a escola não faz a sua parte. Ah, porque a família não faz a sua parte. Você já parou para se colocar no lugar da família? Você Sim. já parou para se colocar no lugar da escola? Como eu vivo essa relação o tempo todo, então eu estou ali focada no aluno, tem os momentos em que eu estou fazendo a formação de professores e tem os momentos que eu estou dando orientação às famílias. Uhum. Então, eu consigo ver um pouquinho, claro que com o meu viés, né, humano, falho, mas eu consigo ver um pouquinho de cada lado. Eu tenho que respeitar cada lado e tentar ter empatia com cada lado. Cada vez mais eu vejo que o professor está muito só. Muito. E é muito só. Porque esse professor que não sabe o que fazer, me lembra aquela professora que eu fui quando eu recebi a sala da primeira vez e a diretora bateu a porta e disse aqui, ó, toma aqui. Porque Aham. muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes é isso que acontece. O professor está numa sala cheia, sobrecarregada, recebe mais um aluno e ninguém chega para dizer, olha, esse aqui é João. João, essa é a sua pró. João vai fazer uma experiência na sua sala. Conheça ele. Aqui, ó, João, tem síndrome de Down, viu? Preste atenção, viu? Fica atenta aí. Vamos ver o que é Isso possível mesmo. fazer. Como é que quer que o professor É se isso sinta? mesmo. E aí fecha a porta e o professor tá ali, tentando Que se organizar vire, né? alguma coisa que se Se vire o que vire. fazer. E a família também não é diferente. Porque eu imagino que é para uma Uhum. família bater na porta de uma escola. Porque eu não tenho filho com deficiência diagnosticada, declarada. Eu sempre pude escolher a escola dos meus filhos. Eu sempre falo isso. Inclusive, falei isso no primeiro encontro formativo para a família. A gente vai ter outro em maio, viu, gente? Depois vocês dêem uma olhada lá no perfil. E eu falo Gente, isso, sigam pro Bia aí, viu? Que vocês vão se encantar com o perfil. gente. Como é que uma mãe que não tem um filho com deficiência tem o direito de escolher a escola do filho? E a mãe que tem um filho com deficiência tem que estar o tempo todo rezando para ser escolhida, para ser aceita. Porque não é só o menino que é aceito. Você também, enquanto mãe, é aceita. É como se fosse um processo seletivo
para saber se o seu filho é digno de estudar naquela escola. Então, por outro lado, eu também entendo essa dureza com que o mundo enxerga a família. Eu acho muito doloroso. E olha que eu não vivo isso como mãe, mas eu Sim. acho muito doloroso como é que uma família tem que ficar sabendo como é que fala com a escola para ver como é que a escola vai encarar. E quando eu disser que meu filho tem deficiência? E quando eu trouxer que virem que tem deficiência? Então, assim, é uma solidão de um lado e uma solidão do outro. Já aconteceu isso Então, a comigo, gente viu, precisa juntar Probia? as duas coisas. A gente precisa Já juntar. aconteceu, Diga. já aconteceu isso comigo. É, eu precisei trocar a Luana de escola, né? Porque não tinha mais a idade dela na escolinha que ela estudava. E eu fui para uma escola que me falaram que era uma escola excelente de inclusão. E aí eu fui, eu não tive como levar a Luana, fui sozinha, foi eu e meu marido. E chegando lá, eu falei de Luana e tudo, e eu falei que ela tinha síndrome de Down. E aí a dona da escola fez uma volta tão grande para simplesmente dizer assim, ó, é melhor você procurar outra escola. E o que eu fico mais chateada hoje é porque, assim, eu não sei se é bem chateada o sentimento que eu tenho, porque eu simplesmente saí. Eu, então tá certo, muito obrigada e fui embora. Uma semana depois, essa mesma dona me liga, me pedindo para ir lá, que ela queria conhecer Luana. Porque a dona da escola onde minha filha estudou ficou revoltada por ela ter negado Luana, né? E aí elas conversaram e eu falei, agora eu não quero nem que você me pague para minha filha estudar aí nessa escola. E hoje eu sempre falo disso e assim, não recomendo, em hipótese alguma, uma escola de muito conceituada, mas assim, para mim, ela não serve nem para minha filha e nem para meu filho, que não tem síndrome de Down e não tem nenhuma deficiência dita, né? Então, assim, é aparente, como você disse aí, né? Então, assim, não serve. Então, é algo assim que a gente lida, e eu sei que hoje em dia muitas mães passam por essa situação, né? E dói bastante. Eu vejo, assim, muitas situações assim, então é doloroso demais, né? A gente sabe que isso acontece, e quando eu vejo uma professora, como eu passei por várias situações, assim também, de professores que não tinham experiência, né? De pessoas com síndrome de Down, de pessoas com deficiência, mas tinha vontade de aprender. E para mim, não tem problema nenhum você não ter um currículo, né, de educação especial. Confesso para você que isso nunca pesou para mim. Mas quando eu vi uma certa reunião que eu tive com a professora e com a escola, né? A professora falou, mãe, eu vou ser bem sincera contigo, eu não tenho nenhuma experiência, mas Luana me conquistou. Eu quero ensinar a Luana. Então isso para mim, para Bia, foi mais do que qualquer currículo, qualquer nome, renome de escola conceituada, né? Então assim, isso para mim foi forte demais. Luana teve um grande desenvolvimento, né? E quero deixar todo o meu carinho, todo o meu amor para a Adriana, que foi uma prozinha de grande importância na vida de minha filha. Todos os professores que passaram por ela foi de grande importância. Todos contribuíram muito. Mas essa conversa que a gente teve, achei linda e a gente deu muita risada. Eu falei, tenha calma, primeiro respire, primeiro respire que tudo vai dar certo. E foi um ano, assim, de muito conhecimento, né? De muita evolução na vida de Luana. Então é legal a gente poder falar isso, né? E dizer que o processo tá aí para todos. Basta você querer realmente fazer, querer aprender. E assim, quando a gente conhece um profissional como a gente está aqui hoje, né? Com você, de dizer assim, vai lá, visita meu perfil, conhece meu trabalho, né? Então, assim, o que eu tenho te acompanhado, eu vejo, eu falei, meu Deus do céu, todo professor precisa isso aqui. E é um perfil que a gente precisa compartilhar com todos da educação, todos precisam conhecer isso e descobrir, né? Essa sementinha que tem lá dentro, porque muitas vezes a gente não sabe ainda qual é o nosso propósito de vida. Eu falando aqui pelo lado da educação, e de repente você começa a acompanhar aquele Instagram ali, você começa a enxergar. E eu digo isso, eu não sou da área de educação, eu sou mãe, mas quando eu vi aquela sua postagem, onde você está atrás de um barquinho,
Eu fiquei encantada com aquilo ali. Eu quero até que você explique mais, porque para mim aquilo ali foi de muita importância para mim. Um barco, gente, depois entra aí, falo mais uma vez, visitem o perfil, tá? Da Bia. Eu até coloquei aqui, Eu já vi, inclusão esqueci possível, o ponto perfil, oficial. né? E aí, porque às vezes a gente esquece como é que. A gente vai só no visual, né? E aí, inclusão possível, ponto oficial. E aí vocês vão ver lá como aquilo ali encanta o detalhe, né? Cada detalhe ali tem um significado, tem um porquê, né? Então, assim, quando eu vi aquilo ali e a sua escrita, e eu até anotei algo assim que eu fiquei encantada com o que você colocou. Deixa eu ver aqui minha pesca. Minha pesca já até saiu daqui. Cadê, meu Deus? E aí que eu coloquei aqui, me recuso a julgar uma criança por sua condição de deficiência. Olha que coisa linda. Eu me recuso a julgar uma criança na condição de deficiência. Então, assim, lindo demais essa escrita, essa sua fala. E eu queria que você falasse um pouquinho por que daquele barco, né? Eu já entendi um pouco, mas eu quero ouvir você, porque, como eu te digo, é gostoso demais ouvir você falar. Então, assim, por que daquele barco? Como é que foi? Por quê? Explica pra gente aí. O Aquele que é que barco te é um inspirou, cenário. né? Aquele barco é um cenário. Vamos por partes. Vou falar do barco e depois vou falar do perfil. Assim, aquele barco é um cenário que a gente fez para uma formação, né? Então a gente fez uma formação. Tem um grupo maravilhoso chamado Arte Sem Palavras. E aí, se vocês procurarem no Instagram, vocês vão ver assim, Palavras Arte Sem, né? Que é formado por duas arte educadoras, que são Reginara Araújo e Rosana Teixeira, que são minhas colegas do atendimento educacional especializado. E elas fazem um trabalho lindo, um trabalho teatral lindo. Arte Sem Palavras. E desde o começo, a gente sempre bate uma bola, a gente sempre troca, né? Como que é que vai ser feita a apresentação e tal. E esse texto dessa apresentação, Navegar é Preciso, foi Avisa aos Navegantes. O nome da apresentação foi Avisa aos Navegantes. Foi voltada para professores, para educadores, para gestores. Uhum. E elas fazem tudo sem falar. É um teatro mudo, né? Então a gente tem um grande Sim. desafio, né, de impactar através da Ai, adoro. interpretação. É muito lindo, é muito lindo. Recomendo muito. Palavras Arte 100. E aí a gente fez eu desenvolvi aquela ideia, aquele argumento, e elas ensaiaram, interpretaram e fizeram lindamente. E depois que terminou toda a formação, a parte de palestra, tudo, eu cheguei em casa, eu estava muito cansada, muito. A semana passada foi bem, tanto que meu corpo sentiu, assim, porque foi uma semana bem intensa. Eu estava muito cansada, mas eu fiquei muito pensando sobre isso, sobre esse navegar, sobre essa questão que a gente tem de ficar o tempo todo buscando a terra à vista. A gente está sempre buscando o ponto de chegada e a gente não valoriza o processo. E a vida está no processo. A vida é o processo. Essa semana eu vi uma coisa muito interessante, dita por uma pessoa, que o ponto final da nossa vida é como se quando a gente entrega o TCC, o trabalho final da faculdade. Eu estou aqui, entreguei, posso ir. Será que a gente já quer entregar o TCC? Por que a gente está percorrendo tanto, com tanta pressa, querendo chegar no ponto final? E assim a gente é também com os alunos. Eu também sempre fui uma pessoa muito Sim. acelerada, né? E a convivência com os Eu nem meninos me acreditei quando ensinou a você me falou desacelerar. isso, viu, Probia? Nem Fui e ainda acreditei quando sou. você disse isso. Fui e ainda sou. Mas a convivência com os meninos me ensinou a desacelerar. Entender que as coisas não vão acontecer quando eu quero, mas elas Sim. dependem de mim para acontecer. De eu oportunizar, de eu favorecer, de eu estimular, né? E deles, de aceitar o meu convite, de participar, de terem essa motivação interna. E nisso os meninos são maravilhosos, porque eles têm desejo de aprender. Todo mundo quer aprender. Aprender é condição de sobrevivência, aprender é mecanismo adaptativo do ser humano, né? Então a gente tem que parar de olhar para os meninos como se aqueles meninos, do jeito que estão se apresentando para nós, são o ponto final, são a chegada. Não. Eles estão chegando para nós como um ponto de partida. E a gente vai viajar junto, né? E que beleza da gente ver as coisas dessa forma. Eu não sou maravilhosa, eu não sou a professora, mas eu acho que o que eu tenho aprendido com eles é muito mais do que o que eu dou para eles.
E eu sei que nem todas as escolas vão receber todos os meninos, até porque não é possível. A estrutura da Sim, escola não comporta. Você tem, por exemplo, uma sala de 30 alunos, que já tem 30, 31, 32, tem dois com deficiência, às vezes chega uma mãe, e eu já vi escolas passarem por isso. Bia, chegou mais uma mãe com um filho com deficiência. A gente não tem como botar nessa sala, nesse turno, não tem, porque não vai, como é que a gente vai trabalhar? Só que a escola muitas vezes não sabe como dizer isso à mãe. E a mãe também não tem aham, ainda subsídios emocionais para receber essa explicação. Às vezes é um sim, momento que a mãe já está muito fragilizada, já visitou várias escolas, já teve várias negativas por outros motivos. E aí aquela escola sim, vira mais uma escola que recusou. E nem sempre é assim. Como eu vivo os dois lados, eu vejo muito isso. Então, eu acho que a gente precisa realmente aprender a navegar, aprender a olhar as sim. coisas, a contemplar o mar, a ver como estão as condições, a tirar um pouco esse viés emocional que faz a gente enxergar as coisas sobre a nossa ótica e a Uhum, analisar as condições do vento, analisar se vai dar para ir, se é melhor parar, se levanta a vela, se abaixa as velas, se rema mais, se rema menos, uhum, se ancora, espera um pouquinho, porque a gente às vezes não tem essa habilidade. Acho que esse é o grande aprendizagem de ser não humano tem mesmo, mesmo. sabe? Então, naquele dia foi assim, ai, minha escrita que me ajuda também a elaborar os meus sentimentos, as minhas emoções, né? Mas eu Sim, acho que a gente precisa aprender a valorizar o processo. É um grande presente que os meninos nos dão, aprender a valorizar o processo. A escola tem um ritmo. A é escola aprendendo tem um na ritmo. prática, né, Bia? A escola tem um ritmo. A gente não vai mudar a escola. Se a gente tiver essa ideia que a gente vai transformar a escola em uma outra coisa, ela vai deixar de ser escola. A escola tem um ritmo para acontecer. E os meninos vêm para mostrar para os professores que nem todos vão seguir o mesmo ritmo e que está tudo bem. A escola não vai deixar de ter o ritmo, mas ela vai fazer as adaptações necessárias para poder acolher os alunos que não aprendem no mesmo ritmo. Então, assim, sair um pouco dessa acomodação de eu só faço assim. Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou Aham, morrer é a assim. síndrome da Muito Gabriela, né? professor pensa assim. Não, mas eu sempre fiz assim. Sim, filho, mas não está funcionando, inclusive não estava funcionando para os Aham, outros. Não está funcionando para você, você não está bem, você não está equilibrado, mas você quer fazer assim. E agora essa criança, esse jovem chegou para te mostrar que pode ser diferente. Então, eu acho que o mais difícil para o professor não é construir uma concepção inclusiva, é desconstruir as concepções que ele tem de si, do que é ser professor. verdade. Porque, imagine receber um aluno com deficiência na sala. Se você não tem nem o conhecimento, nem a experiência, é, é um atestado de incapacidade, sabe? Coloca, escancara a sua dificuldade, escancara o seu não saber. O professor precisa ter a humildade de admitir: olha, Sim, não sei, mas eu quero aprender. Como a pois professora é. disse para você. Eu não sei. Gente, sabe como é difícil para um professor que está nesse lugar de professor admitir que ele não sabe? Isso. Mas se ele não fizer isso, ele nunca vai aprender. Ele nunca Sabe uma vai dar coisa que esse eu passo. vejo, Bia? Sabe que eu vejo também é a questão assim, tem muitos pais que querem jogar para a escola, a responsabilidade para a escola, para o professor, né? Então, assim, não se coloca que também é difícil para nós, como mãe, como pai, é difícil, né? Então, assim, joga toda a responsabilidade ali para o professor tem que se virar para ensinar. Agora, você também, como mãe, você não sabe parar para entender a dificuldade ali do seu filho, né? Então, Sim, assim, joga sim. toda a responsabilidade, é como você falou, e não tem essa parceria de escola, de professor e pais, né? O quanto isso é importante nessa relação de parceria um com o outro. Quem ganha é o filho, né? Exatamente. E a família está exausta. Se a gente for parar para pensar, sobretudo depois desse período longo de pandemia, duríssimo, duríssimo para algumas famílias, ainda mais Sim, devastador do que para outras. As famílias estão exaustas. Já é difícil educar. Educar é uma tarefa muito difícil. sim, Educar demanda muito de nós. E educar um filho com deficiência demanda mais ainda de nós. Eu acredito que para as famílias muitas vezes é muito duro, sobretudo para a mãe, que é sobre quem cai todas as responsabilidades. No final das contas, todas as responsabilidades sim, acabam recaindo sobre a mãe, né? Então, ter que, além de todas as preocupações, além de todas as demandas,
né, manuais, além de tudo que ela tem que dar conta, educar aquela criança que ela também não sabe onde é que termina o que é de Pedro, onde é que começa o que é sim, do autismo, o que é da síndrome de sim. Down, porque é difícil. Tem escola de paz? Aham, Tem tão poucas iniciativas para ajudar os pais a entenderem a importância dessa educação, dessa rotina, desse limite. Tem tão poucas iniciativas ainda. Então, assim, a gente também não pode exigir o que a gente não dá. É por isso que eu falo verdade. muito com as escolas e com os professores sobre isso, que a gente precisa entender que quando a gente recebe um aluno com deficiência, a gente recebe também uma Sim, família que precisa ser orientada, precisa ser acolhida, em primeiro lugar, e que precisa ser orientada, precisa que a gente dê a mão, mas que isso não é fácil, porque se você começa não é a não. puxar a orelha logo no começo, a família recua. A família não quer ouvir isso. Eu quero que você dê conta. Eu não quero ouvir isso. Então, primeiro a gente acolhe, firma o vínculo, e aí depois a gente vira a probia chata, porque as mães dizem, Uhum. Probia, poxa, meu, você tá demais. Lá vem Probia reclamar comigo. Não é reclamar. Não é reclamar, é Sim, orientar. Vamos conversar, né? Por quê? Porque se a gente não faz esse trabalho, a gente não consegue grandes resultados. O menino avança, avança, mas ele avança muito mais quando a gente tem a família junto da gente. Eu sim, não acredito, sinceramente, numa inclusão que se dá pelo embate. Para mim, inclusão é a inclusão de todos. É a inclusão do sim. aluno, é a inclusão da família, é a inclusão da professora, é a inclusão da diretora, é a inclusão do porteiro. Se a gente continuar Isso, pensando que inclusão é só do menino com deficiência, a gente isso. não avança, a gente dá um passo para frente e dois para trás. Uhum. Precisa ter lei, precisa efetivar, precisa fazer valer, precisa, mas precisa de bom senso. Precisa de bom senso. Quando eu comecei o perfil no final de 2019. Sabia nada de Instagram. E a ideia do perfil era só divulgar os cursos que eu dava, né? Divulgar algumas ações, assim. E era tudo muito. Quando der, eu posto uma foto, sabe? E aí veio a Sim, pandemia. E a pandemia forçou a gente a desacelerar. A gente não tem o controle. A gente não tem o controle. Essa ideia de que eu controlo tudo e eu vou dar conta, a gente não tem o controle. E foi muito assustador. E aí eu fiquei muito. pensando, meu Deus, eu só pensava nos meus alunos, meu Deus, como é que deve estar essas mães com esses meninos em casa, meu Deus, com medo de morrer, do menino regredir, e não tem atendimento, e um menino desde cada preso, e essas famílias, como é que tá? Será que a casa é grande, a casa é pequena? Será que tem água? Será que tem luz? Será que tem trabalho? Aí eu ficava, né? E o Sim, meu medo de mãe, meu medo de esposa, meu medo de filha, né? Meu medo de pessoa, de ser humano nessa loucura toda. Aí eu disse, bom, o que que eu posso fazer? Eu vou começar a conversar com as mães pelo Instagram. E eu comecei. Se você ver meus vídeos lá do começo, era isso. O que que a gente pode fazer? Vamos tentar estabelecer uma rotina. E isso foi para mim uma terapia, no sentido de que me ajudou também a me sentir útil, a organizar minhas ideias, a acomodar as minhas emoções. E eu fui descobrindo um outro caminho. Bom, eu não vou poder estar presente segurando a mão das mães. Eu não vou poder estar presente ajudando os professores quando eu vi que a escola não ia mais ser a escola presencial durante muito tempo. Como é que eu posso ajudar? Né? E aí eu comecei a fazer isso de uma forma mais, não digo nem sistemática, mas mais frequente. E isso me sim. ajudou. Olha, De lá olha para o cá, eu ressignificar, aprendi. o aproveitar, né, a situação e contornar a situação, né? Então, assim, a pandemia aconteceu, sim, é fato. Só que, assim, a gente não precisava ficar só desesperado, né? A gente ficou, sim, teve momentos que foi bem difíceis, mas, assim, vamos aproveitar. Então, a gente teve essa ferramenta Instagram, e eu sempre gosto de falar isso, né? No comecinho você já falou sobre essa questão do Instagram, o quanto eu sou grato pelo Instagram, porque foi o Instagram que nos uniu de alguma forma, né? Quantas pessoas hoje a gente consegue alcançar através dessa ferramenta, né? Esse projeto Descoberta do Diagnóstico foi através do Instagram, está sendo através do Instagram, né? Esse trabalho todo que você está fazendo, a gente passou a se conhecer. Você mora aqui mesmo em Salvador, não é isso, Bia? Sim, moro aqui mesmo em Salvador. Pois é. Você mora aqui, a gente ainda não se conhece. Claudinha Rego,
eu já conheci pessoalmente, né? Mas assim, eu conheci através desse projeto aqui no Instagram, e olha que a gente fazia parte de um grupo no WhatsApp, mas a gente não se conhecia. Então, assim, é uma ferramenta que a gente vai descobrindo. Só que a gente precisou ser ousada, né? A gente precisou ir lá e fazer. Mesmo que no começo não foi como a gente está hoje, mas a gente precisou ir lá e fazer. E essa fica a Verdade. dica aí para as pessoas, né? Não Sim, precisa sim. começar perfeito, né? Não. Antes o feito do que o perfeito. Então, a perfeição a gente não vai chegar, mas a gente vai fazendo, a gente vai, ó, colocando em prática, né? Muitas vezes a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar, e é uma coisa que eu não me preocupo com isso, né? Mas assim, a gente precisa fazer porque a gente sabe que de alguma forma a nossa mensagem está chegando no coração de alguém, né? Sim, sim. E assim, uma coisa que eu sempre penso é que a gente deseja. Se você for me perguntar, Bia, o que é que você deseja da inclusão? O que é que você imagina que seja a inclusão? Para mim, inclusão, chegar num ponto que se diga, poxa, estamos incluindo. Talvez eu não chegue a ver isso, talvez você não chegue a ver Sim, isso, né? Mas nesse ponto do, ai, pode ser assim, não é bem o que as pessoas estão defendendo hoje. Para mim. Para mim, a inclusão é quando a gente conseguir adequar a oferta educacional, aí eu estou falando no plano educacional, aquilo que o aluno sim, efetivamente precisa. Por quê? Porque eu também me solidarizo muito com as mães das crianças, dos adolescentes, dos jovens, muito comprometidos. Aqueles muito comprometidos, eu já trabalhei por muito tempo com os muito comprometidos. Que a gente fala que a inclusão precisa ter espaço para todos, mas hoje em dia está difícil a gente ter espaço na escola até para aquele aluno que não tem um comprometimento tão grande. Aquele aluno que fala, aquele sim, aluno que anda, aquele aluno que tem um entendimento mínimo, que responde a ordens simples, que consegue se virar, se alimentar sozinho. Para ele está difícil. Não é por ele, é pelo sistema. sim. E para aqueles muito comprometidos? Ah, mas a escola tem que mudar, a escola tem. Gente, agora, a escola não vai. Agora, de hoje para amanhã, de hoje para 2023, de hoje para Sim, 2024, a escola não vai se tornar isso que a gente espera que seja para todos. E eu me preocupo muito, sobretudo com todos, mas sobretudo com aqueles que são mais comprometidos e que não têm espaço. Eu, eu compreendo, eu me solidarizo com a mãe, e eu digo isso de coração. Olha que eu sou uma pessoa que defende a inclusão escolar. Eu me solidarizo com a sim. mãe que diz assim, Bia, eu não aguentei, eu tirei da escola porque eu não estava aguentando mais. Meu filho estava lá uma tarde inteira, uma manhã inteira sem aprender nada. Ele já é um adolescente. Imagine o que é, Lu, para você estar. Você fala Sim, mandarim? Você fala russo? Você fala algum é, idioma assim, desses bem exóticos? Imagine o que é você estar numa pois sala é, de aula, 4 horas, isso ouvindo um outro idioma, várias pessoas interagindo, agindo, atuando, e você ali naquele cantinho, sem entender nada. E você não tem deficiência intelectual. Mas pense no incômodo, no sofrimento, no desespero de estar num espaço que não conversa com você. Então, mesmo. assim, eu entendo. E às vezes as pessoas batem em mim e dizem, mas você não pode dizer isso, mas eu digo. Porque eu cheguei num ponto da minha vida que ou eu acolho e tento entender o lado de cada um, ou qual foi o meu crescimento. Precisa haver, sim, algo para esses alunos. Que pode não ser necessariamente estar numa sala 4 horas, sabe? Sim, Pode ser algo diferente, desde que atenda a demanda deles e que eles estejam interagindo com outras pessoas da mesma faixa etária, com e sem deficiência, mas tem que ter uma alternativa. Tem que ter uma forma de fazer. E enquanto isso não acontece, a gente faz o quê? Enquanto isso não acontece, a gente tenta trabalhar com o aluno que a gente tem hoje. Porque o aluno que a gente tem hoje, daqui a um ano, se é uma criança de 10 para 11 anos, no ano que vem já está entrando na adolescência. Daqui 2, 3 anos já é um sim, adolescente, de fato. Se você tem um menino de 2 anos hoje, daqui a 3 anos ele tem 5. É outro estágio do desenvolvimento. Então a gente não pode sim. perder tempo agora. É por isso que eu falo, a inclusão para mim tem que ser a inclusão possível. O que é que dá para fazer agora? Porque o menino Uhum. que está na minha frente agora, ele precisa de mim agora. Ele precisa do meu melhor agora. Não porque eu ainda tenho que fazer uma pós, eu tenho que fazer.
agora. O que é que eu posso aprender para trabalhar com ele agora? Porque Uhum. amanhã é Agora possível. entendi o nome, entendi agora o pra quê desse nome do perfil, né? A inclusão para mim é possível, mas a gente tem que Sim, trabalhar a inclusão possível aqui e agora. sim, Porque os nossos sim. meninos não podem esperar. E me dói Uhum. muito de passar os anos e nada acontecer. Precisa acontecer. Eu Sim, não consigo entender. Um professor tem um aluno na sua frente, e não, mas ano que vem ele vai para outro professor. Poxa, ele vai passar esse ano todo sofrendo. sim. Você não está Pois é. incomodado de não fazer nada por ele? A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Então, assim, às vezes é sofrido para mim administrar o tempo, as minhas questões pessoais de saúde e tudo, mas assim, eu me sinto na obrigação de usar o conhecimento que eu tenho, seja para dar cursos, palestras, fazer oficinas, usar isso profissionalmente e financeiramente, mas também de trazer conteúdo gratuito que faça com que as pessoas Sim. acordem para essa realidade, para essa necessidade. As pessoas precisam das mãos pelos meninos que a gente tem agora. Ano que vem vão ser outros meninos. Agora a gente tem que fazer alguma coisa por eles. É por isso que o É perfil tem isso. esse nome, Inclusão Possível, e eu tive que botar o ponto oficial, porque eu descobri que tinha outro, né? E aí eu disse, Sim. ah, não confia, eu não te achei, espera aí. Inclusão Possível, ponto oficial, para ficar mais fácil das pessoas me acharem. E eu acredito Sim. sinceramente que para a gente se descobrir inclusivo, a gente precisa ter eles na nossa frente, ao alcance da nossa Verdade. mão, sabe? Quando a minha coordenadora, que é uma pessoa que eu tenho assim no fundo do meu coração, Itana Lima, chega para mim e diz assim: olha, e isso acontece não só comigo, com os meus colegas. Eu tenho o privilégio de não ser uma professora que se sente só. Né? Então, aqui tem algumas pessoas, tem a professora Gesanda, que é uma professora que mora no meu coração e não paga aluguel. Conheço, Excelente conheço aqui pelo educadora, Instagram também. maravilhosa, maravilhosa. E outros professores da equipe que têm esse mesmo discurso. Quando a coordenadora chega para a gente e diz assim: olha. Olá, professora. Ela vai assim: olá, professora. Estou trazendo aqui uma pessoa para você conhecer. Eu imagino a alegria dessa mãe e a alegria desse menino de ver como a gente reage espontaneamente a ele. Dizer: olá, tudo bem? É sério que você vai vir para minha sala? Poxa, seja bem-vindo. A gente vai se conhecer. E eu imagino também a dor de chegar na Uhum. escola e a gente dizer o contrário. A gente, que eu digo, nós educadores, professores na escola, Sim. dizermos o contrário. Receber um aluno e ficar olhando com aquela cara de nada, que muitos professores fazem. Não os culpo, não os estou julgando, mas a gente precisa rever isso, né? De Sim. receber um aluno e ficar olhando para a cara do diretor e olha para o menino e olha para a diretora como quem diz: E agora eu faço o quê, né? gente, recebe o menino, olha no olho do menino, sabe? Porque uma criança, quando chega na escola, ela quer estar, ela quer, ela quer estar ali, ela quer ver, ela quer sentir o que é a escola. Então, assim, eu desejo do fundo do meu coração que cada vez mais meninos e meninas com síndrome de Down, com autismo, com TDAH, seja com que condição for, meninos e meninas vão para as escolas. Porque a gente só sai da acomodação quando a gente tem demanda. Agora, eu desejo Isso também, mesmo. assim como eu quero que eles estejam nas escolas, que professores e pais parem de brigar e deem as mãos. E entendam que vão ter que ceder um pouco de cada lado, vão ter que ouvir um pouco de cada lado, vão ter que recuar, vão ter que escutar e rever algumas posições, rever alguns comportamentos, mas vão ter que dar as mãos, vão ter que olhar na mesma direção. Porque quando você recebe o menino, ele lhe conquista. Quando você recebe o menino e ele está ali com você, e você está aberto, ele deixa de ser o aluno de inclusão, que eu detesto esse termo, o aluno de inclusão, e ele passa a ser o Uhum. meu aluno. Ah, eu tenho 30 alunos e tenho um de inclusão. Primeiro, você não faz inclusão. Quem fala isso não faz inclusão. Ainda não entendeu, ainda não pegou o jeito da coisa, Tá, né? já tá diferenciando, né, aí? Eu tenho 31 alunos. Entre esses 31 alunos, eu tenho um que é um aluno que tem demandas específicas, eu preciso ter um cuidado maior, uma atenção maior com ele, porque ele tem uma deficiência.
Mas eu tenho uma turma de 31 alunos. Eu não posso ter uma turma de 31 alunos de inclusão, Sim. porque isso não é inclusão. E o que faz essa virada de chave é o menino. É a energia dessa criança comigo. É eu me abrir para essa criança e começar a conviver com ela. É isso que faz com que ele deixe de ser o aluno de inclusão, a gente joga o rótulo no lixo e ele passa a ser o meu Sim. menino, o meu aluno. Então, até hoje, eu tenho alunos que não estão mais comigo, né? Mas quando eu encontro as mães, ou quando elas me mandam um zap, alguma coisa assim, e aí, como é que tá nossa Maria, né? Como é que tá nossa Aninha? Como é que tá nosso Davi, nossa Camila? Porque é isso. Ai, que perfeito. É A isso gente mesmo, precisa Bia. enxergar E isso. assim, você falando isso aí, eu tô lembrando aqui de várias professoras de Luana, né? E, inclusive, essa semana eu estava em Vilas. E aí eu encontrei, a gente estava merendando, eu e meu marido, assim, eu encontrei a primeira professora de Luana. E foi uma emoção tão grande quando a gente se encontrou, e assim, a gente criou um vínculo até hoje, assim, às vezes a gente se falava no WhatsApp, e aí foi assim, as lembranças dela, né? De estar lembrando as situações de Luana pequenininha e tudo. Então, assim, como a gente cria um vínculo, como é importante a gente, como mãe, como pai, ter esse relacionamento com a escola, com o professor, né? Então, assim, e eu sempre disse assim, viu, para mim é muito mais importante com o professor do que com a própria escola, porque é a professora que vai estar ali com o meu filho, né? Então, assim, eu senti muita falta, porque agora a Luana está no 6º ano e eu não tenho mais acesso ao WhatsApp dos professores, né? E são várias, né? Eu estou sofrendo agora. Mas, assim, como era importante, quando vinha uma atividade que muitas vezes eu não sabia como fazer, eu interagia com ela. Prozinha, me ensina aí como é que eu vou fazer isso aqui, que eu não sei. E ter essa humildade, né, de ter esse relacionamento. E eu acredito muito que esse relacionamento contribuiu muito com o desenvolvimento de Luana, né? Muito, muito mesmo. Como é bom essa parceria, né? Porque não adianta estar um de um lado, outro do outro, porque isso só vai prejudicar nossos filhos. E não existe relacionamento perfeito, né? Em nenhuma Sim, esfera não existe relacionamento perfeito. Então, nem. se a gente não também entender que o professor tem limitações, a família tem limitações, você vai poder Sim, ir até um ponto, a partir dali você não vai poder ir mais. Ter esse respeito também, né? Não querer inverter os papéis. Tem toda uma dinâmica aí. Na formação, a gente fala dos 10 mandamentos da família inclusiva. Porque a gente precisa ah, enxergar algumas coisas. E às vezes o pessoal, a Probia é danada. Olha que a Probia. Mas Probia, tomei agora, viu? Prozinha, Fazia isso. Eu achava tão engraçado assim, as mães falavam, ai meu Deus, eu faço isso. Peraí, eu fazia isso, tá? é bem Mas só assim. E é tão repense. legal se reconhecer nisso, né? Fala um É, pouquinho desse seu curso para uma mãe, eu já ia falar uma mãe, né? Mas é uma professora que está aqui nos assistindo agora aqui ao vivo, ou que vai assistir em outro momento gravado. De repente, uma professora se descobriu, né? Uma vontade aqui, e realmente não, eu poderia procurar a Probia para poder fazer esse curso. Como é que funciona? ó, eu tenho algumas formações. Eu tenho um e-book sobre relatório. Tá tudo lá no link da Sim, bio. Relatório pedagógico, sim, inclusive, descomplicado, que fala sobre esse passo a passo do registro do desenvolvimento do aluno, que é uma coisa importante, essa documentação, esse registro avaliativo. Já está lá. Eu tenho a jornada formativa que foi feita agora recente, que foi sobre plano de ensino individualizado. Então, a jornada formativa o sim. P na prática, ela foi feita ao vivo e a gente tem essa jornada gravada também lá como curso no link da bio. Eu fiz junto com Cláudia Rego, né, o primeiro encontro Sim. formativo para pais que aconteceu no início do Eu vi no ano. seu, no seu site, né? Eu vi lá a foto Pois de é, no início vocês. do ano a gente fez, foi muito bom e a gente vai, eu vou fazer ele agora no início de maio e nesse segundo encontro, a gente vai incluir alguns tópicos que se tornaram mais importantes, que a gente, uma Sim, demanda, que é atendimento educacional especializado e plano de ensino individualizado, que são coisas que os pais precisam ter uma noção para saber o que pedir à escola, o que solicitar da escola e como solicitar. Mas é um encontro que ele já tem um formato fechado, já tem um formato de conteúdos para a família. Fora isso, a gente vai ter sim. agora no final do primeiro semestre a abertura da agenda de mentoria para professores, porque no final do primeiro semestre é que a coisa pega. Porque você já veio com o menino, veio, Verdade. veio, veio, aí começa a avaliar, e agora o que é que eu faço?
né? E aí os professores muitas vezes eles se sentem até sozinhos, eles não têm com quem compartilhar as dúvidas e às vezes eles se sentem um pouco constrangidos de fazer uma mentoria coletiva. Então eu vou abrir a agenda de mentoria individual. No segundo semestre, aí eu vou abrir a caixa pedagógica que já me pediram, que é a minha caixa de Sim. materiais pedagógicos. A gente vai fazer uma formação só sobre recursos e estratégias pedagógicas inclusivas, com foco na deficiência intelectual e também alunos com sinais de transtorno do espectro do autismo. Por quê? Porque é a área da expertise da Probia. Eu não posso falar da deficiência visual, eu não posso falar. Não é porque se Sim. eu receber um aluno eu não vou acolher. Claro que eu vou acolher e eu vou aprender. Uhum. Mas hoje eu trabalho no atendimento educacional especializado para deficiência intelectual. Há 12 anos, só com alunos com síndrome de Down. Já tive turmas lindas, todos com síndrome de Down. Já tive dos pequenininhos, Sim. né, aos Ai, que adolescentes. Agora delícia. eu estou com os adolescentes, né? Então eu trabalho muito com esses alunos. Então é a minha área de expertise. Então eu sei que eu posso contribuir. E também Sim. porque quando você tem um aluno com uma deficiência sensorial, você tem um aluno que não vê, você vai aprender a usar o braille, né? Vai trabalhar com ele o uso da reglete, você vai trabalhar outros recursos com ele, ou com baixa visão, você vai fazer autocontraste, você vai trabalhar diversas coisas. Mas o cognitivo está preservado. Você tem um Aham. aluno que usa cadeira de rodas, o cognitivo está preservado. Quando você tem um Sim. aluno com deficiência intelectual, quando você tem um aluno com síndrome de Down, quando você tem um aluno com transtorno do espectro do autismo que cursa com a deficiência intelectual, você tem um grande desafio com o professor, que é É. aprender a ensinar de uma forma diferente, porque ele não aprende como a Sim. maioria dos alunos aprendem. Ele, não é que ele não Uhum. aprende, ele não aprende da maneira que os outros aprendem. Você Sim. vai precisar ter um conhecimento e uma dedicação maior para estimular esse aluno para ele conseguir avançar. E isso é uma coisa que mexe muito com o professor. O professor precisa de ajuda. Então, é por isso que a gente vai fazendo essas arrumações aí para caber na agenda da Probia todas esses compromissos. Fora as Precisa. palestras que eu faço nas escolas, né? Então, eu tenho as solicitações de palestras, então, de vez em quando, eu consigo me organizar para poder atender essa demanda. Uhum. Orientação também para escolas que não sabem lidar com as famílias e com os Sim. alunos, que é uma coisa que eu vejo muito. Essa dificuldade de lidar com as famílias. Gente, como vocês têm dificuldade de lidar com as famílias? Vocês precisam, né, aprender Aham. as habilidades Isso. sociais, né? E essa Aham. empatia com a família. Verdade. Quando você for abrir essa turma, né, que vai ser no próximo semestre, você faz toda essa divulgação pelo Instagram? É assim que funciona? Faço, vou Então, começar agora eu mais faço questão de corridinho. divulgar, viu? Eu faço Obrigada. questão de Agora, no primeiro divulgar, semestre, ainda porque vou eu fazer a da acho que, família. E no segundo semestre, sim, eu vou fazer a dos professores. Porque a gente precisa. Às vezes as pessoas dizem assim, Bia, por que você não faz só gratuito? Eu não faço só gratuito, porque nem sempre dá para eu fazer só gratuito. É sim, a minha sim, profissão, é o claro. meu trabalho. E também por um outro fator. E, Porque se a gente, por menor que seja o valor, por mais que seja um valor que não seja real em relação à qualidade do conteúdo, e isso eu modéstia à parte posso falar, né? É, é importante para que a pessoa se comprometa. Você faz sim, lives ao vivo, você sabe disso. Às sim, vezes a pessoa diz, não é porque eu vou ver, uma outra hora eu vou ver. É tão importante, mas agora eu não sim, posso. Se é prioridade para aham, você, pois você é. Tudo é você prioridade. investe tempo e você senta, como a turma da jornada formativa fez os professores. Foram 2 dias, conteúdo intenso, e Aham, eles ali, ó. Tinha gente que estava no carro dirigindo e botava, tô pois só é. ouvindo, mas eu não quero perder o ao vivo. Então, Aham, assim, é assim mesmo. é Tudo que é comprometimento. de interesse, é comprometimento, é foco, né? Eu digo assim, É eu fiz minha comprometimento. formação em coach, foi um ano, todo sábado. Então, assim, era comprometimento, né? É comprometimento. Quando tinha encontro durante a semana, esse dia eu não faço nada, né? Então, assim, tudo é o que eu quero para mim. E a Isso. Gessandra está aqui ainda acrescentando, ainda tem as lives, que Tem é as de grande lives que eu aprendizado, faço, né? que são esses momentos em que a gente para conversar de um tema específico, para que a gente possa Sim, realmente acender luzes, né, para o grande público. E eu tenho contato com pessoas que me ajudam muito, que divulgam, que repostam, para que a gente possa sim, trazer cada vez mais gente para esse movimento, né? A gente pois precisa de é. gente que acredite e que invista tempo em aprender. Aprender, 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 para que a gente possa realmente começar a fazer a inclusão acontecer. Ainda dá tempo. Esse ano ainda dá tempo para todos os que estão na escola esse ano. Vamos trabalhar, gente. Sim.
Pois é só querer ter, só é querer determinação, né? Ter determinação que realmente alcança. Ai, Bia, que delícia, quanta informação. Gente do céu, nosso tempo já tá chegando no fim. 1h20, ó. Nossa, o Certinho tempo agora voou. aqui. 1h20. Que delícia falar com você. Teve até uma pessoa aqui que me fugiu agora aqui o comentário, mas eu achei de grande importância. Não lembro bem como foi que ela falou, mas falou a questão das emoções, né? Essa questão que a gente fala da inclusão da sociedade, que a sociedade está doente, mas o quanto a gente precisa estar olhando para as emoções. E uma coisa, Bia, que eu sempre falo, e em cima dessa mensagem que essa mãe ou foi professora que colocou aqui, não lembro o nome, a gente precisa olhar para as emoções, porque muitas vezes a nossa distinção de alguma coisa que a gente faça é pelas nossas emoções doentes, né? Então, assim, a gente precisa estar cuidando, estar olhando para isso. Nós, como mãe, como pai, né? Eu falando aqui com os pais, como pais, você como professora, todos nós precisamos olhar para isso. E o quanto esse curso seu, né? Essa orientação toda, até das lives, tudo isso é importante. Porque muitas vezes a gente fica jogando a responsabilidade para o outro. E, na verdade, é a gente que precisa se curar, né? E eu acho que a gente, como pai, como mãe, a gente tem essa missão de ter esse olhar, de se colocar no lugar do outro também, e ter calma com a sociedade, né? Vamos E ter tem calma, porque a empatia, né? gente tem Tem empatia, porque a gente, em empatia. algum momento, lá atrás, eu não tinha esse olhar que eu tenho hoje. Sim, é Então, porque assim, bora a ter gente aprende. cautela, né? Eu penso, Lu, que as famílias, tudo que as famílias mais querem, e você me corrija se eu estiver errada, é uma Sim, escola, falando de inclusão escolar, é uma escola que enxergue o seu menino, é que enxergue a sua menina, né? E que veja que ali, dado a mão com aquela criança, com o coração apertadinho, porque tem dia que tá tão apertadinho, eu sei que tá, sim, tem uma mãe, tem uma família, tem todo um grupo de corações, de pessoas que investiu, que sonhou, sim, que luta diariamente para que isso aconteça. Então, isso é importante. A gente precisa olhar para a família e dizer: Oi, como é que você está hoje? sim. Como é que você está? Tá tudo bem? Porque corre, ele pega. Gente, olha para as pessoas. Olha para o aluno, que vai ficar mais fácil. Ele vai lhe dar pistas excelentes do caminho que você tem que trilhar com ele. E olha para essa mãe. A mãe não colabora, você olha para ela. Você fala Uhum. com ela. Ou é só para cobrar? Porque se é só para cobrar, cobrar todo mundo sabe. Ah, mas ela também me cobra. Sim, assim a gente não vai avançar, Sim, né? Então é isso alguém tem mesmo. que ceder. Alguém tem que ter essa clareza. Alguém tem que tirar essa emoção, esse viés negativo para construir a relação de outra forma. Então, assim, isso é tão importante. Eu me lembro que uma aluna falou para mim, Aninha, beijo. Se você assistir essa live depois, Ivonete também, sou profundamente fã de Ivonete. Posso falar com o que ela sabe. Mãe de Aninha, de Ana Maria. E a Aninha falou: minha mãe tá com o braço doendo. Ela demorou, cheguei atrasada que ela tá com o braço. Ela disse que tá com o braço doendo. Eu falei: Ana, mas se ela tá com o braço doendo, você teve paciência com ela, você ajudou ela e tal. E quando saí, eu perguntei: o que que tá acontecendo? Tá com o braço doendo? Já foi no médico, né? E aí, aquele minutinho daquela mãe conversar comigo, gente, pra mim, não me custou nada. E é uma preocupação real, que a gente tem que ter uma relação com as famílias. Eu me Sim, preocupo com ela. Mas para aquela mãe, pode ter sido a pessoa que naquele dia perguntou como ela estava. Pode ser uhum. que não, pode ser que ela tenha Ela uma rede de precisava apoio. disso, né? Mas pode ser, Precisava disso. se só eu me perguntei, e se só eu parei para escutar, né? E é uma mãe maravilhosa. Uma mãe maravilhosa, que eu já fiz até uma live com ela. Quando ela me disse, eu recebi a minha filha, o médico, a enfermeira disse, ela tem síndrome de Down. Eu olhei e vi um bebê. Eu digo isso a ela porque ela Sim. já falou em público. Eu olhei e vi um bebê com a minha filha mais velha. Não estava vendo nada diferente, então eu pensei, eu não sei o que é síndrome de Down, eu estou vendo a minha filha, eu vou criar como eu criei a outra. E deu Uhum. muito certo, tá dando muito certo, sabe? Então, assim, É não isso mesmo. precisa, não precisa ser.
como a sociedade diz pra gente que tem que ser, sabe? A sociedade quer Verdade. que a escola exclua, a sociedade quer que a família lamente, a sociedade quer que a gente viva com o freio de mão puxado. E a gente precisa, ó, Hum, içar as velas e seguir em frente. A gente vai chegar lá. pois é. Mas aproveita a Vai, vista, não eu tenha creio pressa de nisso. chegar, não. Aproveita a vista. Eu acredito muito nisso e a gente não precisa ser a sociedade, a gente pode ser a exceção da sociedade, né? Pode sim, pode Eu mesmo. acredito muito nisso. Ai, meu Deus, que delícia. Gente, eu vou dar um recadinho final aqui, né? A gente está aqui nessa live, várias pessoas passaram por aqui, várias pessoas vão assistir essa live ainda, maravilhosa, de grande aprendizado. Eu vou deixar essa live salva. Vocês vão lá e curte, deixa um comentário, porque quanto mais curtida, mais essa live vai chegando em outras pessoas para poder ter essa oportunidade de assistir isso aqui, que é de grande conhecimento, de grande valia aqui, né? Então, assim, quando a gente fala de autoconhecimento está aqui, ó, gratuito, e muitas vezes a gente deixa passar. É só a gente prestar atenção em cada fala, em cada detalhe, né? Eu sempre falo assim, Bia, que a live, várias pessoas ouviram, mas para cada um o entendimento foi de um jeito. E tá tudo bem, né? Cada um vai aprender aquilo que realmente era para ser aprendido. Quanto mais a gente assistir, se a gente for assistir a mesma live várias vezes, cada hora a gente vai ouvir diferente. Né? Igual um filme que a gente assiste. Cada vez que a gente assiste, a gente vê É verdade. interpretações diferentes, a gente tem emoções diferentes, né? Então isso é bem legal. E o quanto esse projeto tem trazido isso para mim. Toda segunda-feira eu estou aqui, eu sou a pessoa mais assídua desse projeto, toda segunda eu estou aqui, firme e forte. E cada semana essa live vem para mim de uma forma diferente, né? E eu escutar tudo que você falou aí, muitas coisas me fizeram refletir aqui, ver quantas coisas eu posso fazer para melhorar, porque muitas vezes a gente se acomoda e a gente pode estar compartilhando, eu estar compartilhando o seu projeto, eu estar compartilhando os seus cursos, eu estou contribuindo com o mundo, eu estou contribuindo com a inclusão. E todo mundo pode fazer um pouquinho, né? Então, assim, para cada um vai ser de um jeito. E mais uma história que me toca profundamente, que tem tudo a ver comigo, né? Então, assim, essa questão de educação, hoje eu não sou da área de educação, mas eu ensino para meus filhos, né? Então, assim, são formas de aprendizado completamente diferentes. Luana de 14 anos e Luan de 7 anos, completamente diferentes. E o quanto é desafiador para mim ensinar Luana, né? É como eu disse assim, eu sou ligada na tomada e como para mim ensinar ela me tira todas as tomadas, né? Quando eu vou ensinar, eu tenho que dizer assim, ó, eu tenho que tirar da tomada, porque senão não vai para lugar nenhum. Nem ela progride e nem eu, né? Então, um Sim. tem que aproveitar a situação, né? E isso é muito lindo de entender. E hoje eu tenho esse entendimento, Bia, porque antes eu não tinha, não. Tinha É um que ser do meu processo. jeito. Faz Tinha que parte ser do da meu viagem. jeito. Pois é uma jornada, né? E essa viagem é preciso, navegar é preciso, né? E eu vou encerrar essa live aqui com um sentimento muito intenso de gratidão, gratidão por esse momento, por essa oportunidade, de cada vez mais estar conhecendo o seu trabalho. Quero muito em breve te conhecer pessoalmente. Esse projeto aqui, Descoberta do Diagnóstico, foi o início de me colocar realmente na minha missão de vida. Cada vez mais eu vou entendendo mais um pouquinho, tá? E tem mais projetos para vir aí pela frente. E quero poder compartilhar com você. Logo em breve a gente vai estar aqui no Instagram falando disso também. Mas assim, preciso muito do seu apoio, quero muito o seu apoio, tá? É muito importante para a gente nessa questão da inclusão, né? E deixar aqui o convite para as pessoas que sentiram vontade de contar a sua história. Hoje aqui uma live super diferente, Bia contou esse momento da descoberta dela como professora de inclusão. E quero deixar o convite aqui para você que tem vontade de contar como foi o seu momento da descoberta. Para cada um é de um jeito. E não existe o jeito certo, né? Como você está falando aí, Ivonete, ela recebeu o diagnóstico e está tudo bem, não sabia nem o que era síndrome de Down. Eu fui para o Google. Eu não, meu marido foi para o Google. Foi a pior coisa que eu fiz. Que meu marido fez na época, né? Foi para o Google. Entrou em desespero, em pânico. Então, assim, Verdade. está tudo bem, né?
Então, assim, não existe o melhor jeito, é o meu jeito, é o seu Sem jeito. tentativas. Então, isso, é isso mesmo. Então, assim, me chama no direct, tem meu WhatsApp aqui na bio, me chama, a gente vai conversar um pouquinho e vai agendar para a gente ter esse papo gostoso de grande descoberta, de grande desenvolvimento. A gente abraça a inclusão, gente. Então a gente precisa falar, a gente precisa ter um conhecimento, um pouquinho de cada coisa. Cada vez eu estou aprendendo mais e vou vendo que eu não sei é nada. E a gente vai cada vez mais se descobrindo. O importante é o quê? É ter essa vontade de aprender, é ter amor para dar, né, Bia? Essa vontade de querer ensinar, de uma frase que você coloca, né? Educar, e Educando e educar educando. educando, né? Pois é. E eu fiz uma live aqui também com a Jaque, que eu achei fantástico. Ela tem um livro que é assim, transformar-se para transformar. Então, tudo primeiro precisa começar pela gente. Sim. Primeiro precisa começar pela gente. Se a gente não começar em si, né, não vai adiantar ficar jogando a responsabilidade para o outro. Tudo começa pela gente, tá? Então, assim, toda a minha gratidão. E quero encerrar essa live com uma mensagem. Quero que você, Bia, deixe uma mensagem. Essa live foi de grandes mensagens, de grandes aprendizados. Mas, assim, tem muita gente que ainda está em busca, né, desse propósito de vida, desse como incluir, como ser até uma professora de inclusão, ou não também, quando a gente fala de propósito, cada um tem o seu, né? Então, assim, deixa uma mensagem final aí para eu fechar essa live e deixar salva aí para todo mundo ir, curtir e comentar. Vamos lá. Você falou de gratidão e a mensagem que eu vou deixar se chama gratidão. É uma Ai, mensagem que que eu linda. escrevi para as famílias. A gente sempre faz umas reuniões com as famílias, né? Com as nossas, o nosso grupinho. E nessa Sim. reunião especial que eu fiz essa mensagem, tinha uma mãe que não está mais entre nós. E nesse dia ela estava tão feliz, tão feliz. Foi tão bom ver a felicidade dela no meio de tanta dificuldade. Ela vivia muitas dificuldades, né? Mas essa mensagem eu dedico a ela, onde ela estiver, e dedico a todas as mães que me ajudaram a me tornar a professora que eu sou hoje, que eu continuo me tornando, a pessoa que eu continuo me tornando, aprendendo a ser. Primeiro porque me confiaram seus filhos. E eu me lembro de cada uma. Quando eu olho para trás, assim, eu vejo aquela que não queria soltar a mão, aquela que foi e ficou com a cabecinha assim, olhando de cantinho do olho, sabe? Aquela que virou, fez tudo direitinho, virou, mas sentou lá no passeio para chorar, porque teve coragem de deixar o seu filho na escola, teve coragem de deixar o seu filho no atendimento. Não é fácil. Então, essa mensagem é para vocês, mães, e é também para os professores se inspirarem. Eu espero que todos vocês tenham a oportunidade. Acho que nesse sentido eu já cumpri uma parte do meu propósito no mundo, de ter esse privilégio de sentir o que eu sinto pelos meus alunos e pelas minhas famílias. Porque cada aluno que chega é uma família que chega e a gente precisa acolher com o coração. Aprender, ter técnica, tudo é muito bom e importante. Mas se a gente não colocar o coração na frente, a gente não faz. Gratidão. Ser grato é algo especial. Gratidão é um presente. É algo que só quem ganhou, só quem foi agraciado sente. Por isso tudo, obrigado. Sempre calado, o sentimento traduz o que diz o coração da gente. Obrigado pelos filhos seus, que foram e são a nós confiados, pela causa que por eles defendemos, no olhar e nas palavras, pelo elo que firmamos, acreditando neles seguimos e aprendemos e ensinamos. Obrigado por não desistirem, por nunca se acomodarem, por cada dia em que se levantam e saem, e por cada vez que bateram a porta de uma escola, de um consultório, de uma instituição, em busca de atendimento, compreensão e acolhimento. Gratidão parece pouco, mas é tesouro, para nos lembrar a todo instante de quem éramos e de quem hoje somos. Não basta ser competente, é preciso ter paixão para seguir em frente. Então, famílias queridas, o nosso muito obrigado, meu da Probia e de todos os professores inclusivos, com que vocês, eu sonho que vocês encontrem, e se já encontraram, com os que vocês já encontraram. Quentinho, sincero e fresquinho. Estamos só começando. É longo o nosso caminho, mas é um imenso prazer
ter vocês do nosso lado. Gratidão. Ai, que coisa linda! Meu Deus do céu. Eu não preciso dizer mais nada. A vontade que eu tenho é de agradecer mais uma vez e agradecer a todos os professores que passaram na vida da minha filha, que ainda passam, né? Ela ainda está na escola, que passam todo o amor que foi dado para ela, né? Para meu filho também. Então, assim, toda a minha gratidão. Não vou dizer nomes desses professores, senão eu vou falhar, Manda né? Então é segundo. melhor não dar nomes. Mas, assim, dizer que eu estou muito feliz mesmo por esse encontro de hoje. Gratidão, Probia, no fundo do meu coração. Beijo grande no seu coração. E até em breve que a gente vai se conhecer logo, logo, viu? Beijo, Beijo, fiquem gente. com Tchau, Deus. tchau. Segunda-feira tem mais. Projeto Descoberta do Diagnóstico. Beijo. Lindo, lindo, lindo.